Vamos lá continuar com o nosso estudo sobre o Apocalipse explicado, capítulo 2, verso 12. Então, agora, a carta à igreja em Pérgamo. Então, ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ou seja, o Messias, né, que também é descrito no capítulo 1, como a gente viu já no início dessa série, a descrição do Messias glorificado, né, a visão que João teve. Então, ele tem a espada, né, aqui afiada de 2 gumes. Tá? Em Apocalipse 1,16, tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Ou seja, o que é 2 gumes? Ela é afiada dos 2 lados. Essa é a referência, inclusive, à própria Bíblia, lá em Hebreus 4,12, que vai dizer que a palavra é viva e eficaz, mais afiada que espada de 2 gumes, ou seja, afiada dos 2 lados. Né? Então, ela é muito eficaz. Né? A espada, ela era, na época, uma das principais armas, né? Tanto de defesa quanto de ataque, né? Para aquela época. Então, por isso que faz essa referência, né? Que a espada, ela vai em todos os lugares, né? Necessariamente, né? Vamos dizer assim, no corpo humano. Então ela faz referência à palavra do Criador, é viva e eficaz, penetra até juntas e medulas, ossos, tudo. Né? Então é nesse sentido, a palavra ela germina, né? Dentro da pessoa, é a semente. Então é por isso que se refere dessa forma. Então aqui mais uma característica, né, do Messias, ele tem a palavra, né, com ele. Né? E hoje, infelizmente, ainda nós temos muitos falsos cristãos, pseudo-crenteiros, que ainda querem fazer zombaria com essa expressão. Eu acho impressionante. Né? Verso 13. Conheço o lugar em que habitas. Ou seja, aqui a congregação em Pérgamo. Conheço o lugar em que habitas. O Messias está falando aqui. Onde está o trono de Satanás. E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Veja, é interessante aqui essa passagem, porque Pérgamo, meu irmão, veja, Pérgamo, eu mostrei já em vídeos aqui passados, é uma cidade que hoje está na atual Turquia. Tá? E aqui ele fala, conheço o lugar em que habitas. É onde está o trono de Satanás. Olha que descrição forte. Onde é que Satanás está? O Messias está dizendo que lá em Pérgamo era o trono de Satanás, meu irmão. Isso é forte, né? E aí? Será que Satanás ele tem um reino específico? Quando fala trono de Satanás, um trono está onde? Num reino. Hoje é a atual Turquia, essa localização. Turquia fica ao norte de Israel. A Bíblia fala que, no fim dos tempos, o rei do norte de Israel vai querer atacar Israel. Então, isso é bem interessante. Essa igreja conservava o nome do Messias e não negava a fé. Ainda nos dias de Antipas, a testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Veja, vai ter aqui agora um ponto negativo. Verso 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Gravíssimo. O que essa congregação, essa igreja lá na época tinha? Ela era, vamos dizer assim, uma igreja, uma congregação fervorosa. Ela conservava o nome do Messias, não negava a fé. Só que a questão doutrinária, eles toleravam heresias.
Veja, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Falsas doutrinas ensinavam a comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Isso aqui eu já expliquei um tempo atrás, tem base referencial em Números 22, Números 24 também, Números 25 também. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. A prostituição, biblicamente falando, é uma coisa errada. Tá? Números 31, 16 também está aqui. Ó. Ou seja, uma coisa que o credor desaprova. Né? Vamos ver aqui como é que está no grego essa palavra. É aqui, ó, essa referência aqui, ó, que vem de porneia, né? Fornicação, prostituição, porneia. Porneuse, né? Ou seja, fornicação, prostituição. Todo tipo de relacionamento ilícito, todo tipo de relacionamento, né, antes do próprio matrimônio, antes do casamento, e também aqui envolve também alguns tipos de rituais também, né, que envolviam esse tipo de relação. Tudo isso não é aprovável, tá, pelo Criador. Pelo contrário, é uma obra, se chama obra da carne. Tá, tá lá, inclusive em Gálatas 5, né, verso 19 até o 21. As obras da carne são prostituição, adultério e outras coisas. Então, veja que isso aqui o Messias tem contra aquela congregação. Alguns lá dentro estavam tolerando falsas doutrinas e obras carnais, pagãs, extremamente errôneas. Então, o Messias tinha contra isso a eles. Verso 15. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então tinha várias falhas essa congregação aqui. Logicamente, ó, não está falando de todos, está falando de muitos aqui, alguns, mas não todos, né? Então, muitos ali estavam bem errados nessa congregação, tolerando essas coisas erradas. Verso 16. O Messias ele dá um alerta, uma chance a essa igreja. Portanto, arrepende-te, mude, pare com isso. E se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então o Messias ia trazer juízo contra eles se não houvesse arrependimento. Tá. Bases, ó, Isaías 49. Pera um pouquinho, tem aqueles lá que dizem que Apocalipse é gnóstico, né? Mas aqui, ó, Isaías 49. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Veja, novamente, você tem ouvidos? Ouça, arrepende-se. Você está fazendo coisa errada? Arrepende-se. A hora é agora, amigo. Ao vencedor, vai receber o maná escondido, a pedrinha branca. Essa questão de maná escondido é recompensas para a eternidade. Pedrinha branca, isso aqui é uma referência a jogos, né, que existiam no tempo antigo. O vencedor de uma competição ganhava uma pedrinha branca que dava a ele a autorização para receber a recompensa. Sobre essa pedrinha branca, vai estar escrito o novo nome do Messias, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Olha só que interessante. Então, a igreja glorificada saberá o novo nome do Messias. Muito interessante isso. Essa carta não tem mais muito o que falar, basicamente é isso, né?
um vídeo bem curto, e o próximo vídeo vai ser então sobre a carta à igreja em Tiatira. Não perca, deixa o joinha. Playlist completa, primeiro comentário fixado aqui no topo, junto com o meu Telegram. Não perca os próximos vídeos, estamos recém começando a explicação inteira do Apocalipse. Até a próxima, que Deus abençoe.